o Israel Adesanya já sabe que vai enfrentar o vencedor de Robert Whittaker contra Dricus du Plessis e já revelou para quem vai torcer nessa luta. Mas antes eu convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. O Israel Adesanya disse o seguinte em suas redes sociais e declarou a torcida para Dricus du Plessis, abre aspas, por favor, vença. É uma posição um tanto quanto curiosa do Israel Adesanya, porém, de acordo com seus posicionamentos recentes, faz sentido. Todos sabem que o Israel Adesanya tem uma rivalidade de longa data com Robert Whittaker, porém, eles se gostam e se respeitam. Eles estão até, inclusive, mais próximos agora, depois da segunda luta que eles fizeram. Não tem mais clima ruim entre eles. Só que, se de um lado não tem clima ruim do Israel Adesanya para com o Robert Whittaker e do Robert Whittaker para o Israel Adesanya, o mesmo não se aplica do Israel Adesanya referente ao Dricus du Plessis. Pelo contrário, aqui, o Dricus du Plessis e o Israel Adesanya estão em rotas de colisão e é uma confusão séria, porque o Dricus du Plessis, quando ele venceu o Derek Brunson, ele provocou o Israel Adesanya e o Kamaru Usman, dizendo que o Dricus du Plessis mesmo é o único lutador africano no plantel do UFC, porque o Dricus du Plessis, que é sul-africano, não aprova o fato do Israel Adesanya e do Kamaru Usman, que são nigerianos, terem ido com as suas famílias desde muito cedo para o Israel Adesanya, a Nova Zelândia, e o Kamaru Usman para os Estados Unidos. Por isso ele tirou essa onda. Depois que o Israel Adesanya venceu e de forma impressionante, acachapante, o seu desafeto, o Israel Adesanya falou que adoraria que o Dricus du Plessis, sem citar o nome do Dricus du Plessis para não dar fama para ele, essa foi a justificativa, falou que iria rezar para o Dricus du Plessis vencer para arrastar a sua carcaça na África do Sul, por conta dessa afirmação que o Dricus du Plessis fez de ser o único lutador africano no UFC e contestar o amor do Israel Adesanya e do Kamaru Usman ao continente africano. Porque o Dricus du Plessis, em sua fala, cravou que ele pode se dizer africano, já que ele continua vivendo na África, treinando na África, e o Israel Adesanya e o Kamaru Usman sequer visitam o continente. E esse ponto irritou tanto o Kamaru Usman quanto o Israel Adesanya. E agora, depois do Israel Adesanya descobrir que o Dana White anunciou que o vencedor da luta entre Robert Whittaker e Dricus du Plessis lutaria pelo cinturão do peso médio do UFC contra o Israel Adesanya, que é o campeão dessa categoria, o Israel Adesanya declara a torcida para o Dricus du Plessis porque quer colocar as mãos no lutador. Ele está disposto a fazer o Dricus du Plessis engolir as suas palavras e por isso ele pediu, por favor, vença. Não é nada contra o Robert Whittaker que o Israel Adesanya tem, mas é simplesmente a vontade do Israel Adesanya de não enfrentar mais o Robert Whittaker pela terceira vez, e sim o Dricus du Plessis, porque o próprio Israel Adesanya já falou que quer um sangue novo, não quer enfrentar os mesmos adversários em sua carreira, e, além de ser um sangue novo, o Dricus du Plessis tirou o Israel Adesanya do sério com a sua declaração dos africanos falsos. E aí o Israel Adesanya não engoliu isso e quer que o Dricus du Plessis pague. E ele se mostra disposto a castigar o Dricus du Plessis por essa ousadia. Lembrando que o próprio treinador Eugene Berman do Israel Adesanya também já tinha citado anteriormente que o Israel Adesanya não estava de olho em revanches no peso médio do UFC, e sim em lutas novas contra Shane Strickland e Dricus du Plessis. E dias depois foi exatamente isso que aconteceu. O Dana White dizendo que o vencedor de Robert Whittaker contra Dricus du Plessis lutaria contra o campeão Israel Adesanya na Austrália. E agora o Israel Adesanya
gostou dessa luta e da possibilidade de enfrentar o Dricus du Plessis, porque além de ter essa rivalidade com o Dricus du Plessis, obviamente o Israel Adesanya também sabe que é muito mais fácil para ele obter uma vitória sobre o Dricus du Plessis, que não é um lutador dos mais completos e não tem a resistência para 3 rounds, quanto mais em 5 rounds, do que vencer um Robert Whittaker, que ele já venceu 2 vezes, mas é um dos melhores lutadores da categoria e muito completo, capaz sim de vencer o Israel Adesanya em uma terceira luta. Então tá aqui o Israel Adesanya revelando a sua torcida para Dricus du Plessis vencer o Robert Whittaker no UFC, para ele sim, Israel Adesanya, castigar o Dricus du Plessis e dar ao seu rival novo a primeira derrota dele no UFC, e aquela derrota impressionante, brutal. O Israel Adesanya está, porra aqui com o Dricus du Plessis. E vocês, pessoal, gostaram dessa declaração do Israel Adesanya, querendo porque querendo colocar as suas garras no Dricus du Plessis no UFC? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, inscrição no canal.